os vírus mais mortais do mundo. Hoje, na videoaula de hoje, gripe influenza A, vírus H1N1. Aqui quem fala é Rodrigo Eberhardt e nós veremos os vírus mais mortais na Terra. Aqui nessa videoaula a gente pode ver, vocês podem estar olhando, aqui é o vírus do H1N1. Esse vírus ele é mortal para muitas pessoas. A maioria das pessoas hoje são resistentes ao vírus, por exemplo, da gripe espanhola, né? Mas como esse vírus ele passa por mutações genéticas ao longo dos anos, esses vírus podem se tornar realmente letais. Acredita-se, os grandes centros de pesquisa, como o CDC nos Estados Unidos e outros na Europa e aqui no Brasil também, que mais de 500 mil mortes, óbitos, aproximadamente ocorrem todos os anos. Então, esses vírus seriam meios de seleção natural dos seres humanos. Somente os mais resistentes sobrevivem a ele. E nós temos ferramentas práticas para diminuir a possibilidade de ter esses vírus. Primeiro, lavar as mãos com bastante frequência durante o dia, né? A mão é um dos maiores vetores de doenças, tanto bacteriana como viral. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, aqui é uma foto, uma micrografia dos vírus H1N1 atacando células do pulmão. Bom, pessoal, a gente sabe que o influenza A, esse nome quer dizer gripe A, né? H1N1. Depois a gente vai ver porque que é H1N1. É um nome científico, né? Bom, medidas simples para prevenir esse tipo de gripe. Lavar as mãos, um sabão basicamente. O álcool ele é mais eficiente ainda, mas nem sempre vai ser possível você usar soluções à base de álcool, né? Também, especialmente na hora de tossir em lugares públicos ou espirrar, evitar sair da aglomeração e tampar a boca ou o cotovelo, o ombro, para que não espirre. A gente não vê, mas as secreções elas vão longe, mais de 1 metro de diâmetro. Então, saem num raio bem grande, né? Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço, se possível. Não compartilhar alimentos, copos, talheres, objetos pessoais, etc. Isso na maioria dos dias. Pessoas com qualquer gripe devem evitar esses lugares fechados, metrô, ônibus, sala de aula, sala de trabalho, né, que tenham grandes aglomerações, palestras, enfim, né, aglomerações de pessoas. Não usar medicamentos sem prescrição médica e automedicação pode ser bastante prejudicial à saúde, né? Tá? E procure uma unidade básica de saúde para ser feitos os diagnósticos e os tratamentos adequados, certo? Bom, aqui algumas propagandas de vacinação. A gente sabe que a vacina ela vem de um termo grego que quer dizer transportar proteínas ou substâncias de um ser vivo causador de uma doença para estimular o sistema imunológico a produzir proteínas especiais chamadas anticorpos. O termo vacina ele advém de uma palavra grega que quer dizer vacine, quer dizer vaca. Na Inglaterra, no século XVIII, Edward Jenner usou técnicas antigas da Europa e também da Índia. Acredito que a Índia trouxe esses métodos e a Grécia, Alexandre o Grande, os copistas da época conseguiram levar essa informação até a Europa, e os chineses também já faziam, que era colocar pústulas do doente e fixar com varetas, fazer pequenos orifícios onde se introduzia o pus do doente de varíola, por exemplo, e era colocado dentro da pele de uma pessoa que estava com a doença. E muitas vezes esse tipo de variolação dava resultado. Então a vacina hoje, a vacina moderna, ela nada mais é do que partes dos vírus ou bactérias causadores de determinadas doenças que são atenuados pelo calor
ou por substâncias químicas. Tá legal? E aí é feito a vacina. Bom, a vacina influenza H1N1, faça a sua parte, né? Aí aqui mostrando uma mulher grávida, um casal de pessoas acima de 60 anos e uma mãe com seu filho aqui pequeno, crianças menores, né, de 10 anos. São as pessoas mais suscetíveis a essa doença. Mas determinados anos também podem ter cepas de vírus ou tipos de vírus, grupos de vírus que podem acometer outras escalas de idade, outros níveis de idade, por exemplo, dos 20 aos 39, por exemplo. Bom, agora só relembrando um fator importante, a gripe influenza A, ela é um parente biológico da gripe espanhola, do vírus da gripe espanhola, que surgiu a partir da Primeira Guerra Mundial. Milhões de soldados nos frontes ficavam feridos e expostos, né, às intempéries e também a bactérias e vírus que poderiam causar infecções. Então, era um ambiente quase que perfeito, uma tempestade perfeita, né, como a gente fala no dia a dia, para a ocorrência de uma pandemia. Então, uma das primeiras pandemias muito bem documentadas, né? Então, a pandemia. Pan quer dizer tudo, todo, né? O mundo todo ficou doente. Então, demia é doença, pan é todo, tá? Epidemia quer dizer o quê? Infecções ou acometimento de algum tipo de doença em uma certa região. Então, epi é em volta, doença que está em volta de uma região. E endemia, endêmico, é a malária, por exemplo. No Brasil, ela é endêmica da floresta tropical úmida, né? Normalmente a Amazônia, região amazônica. E as regiões tropicais do mundo, equatoriais do mundo, principalmente. Bom, aqui essa foto de 1918 e mostra aqui um galpão das Forças Armadas Americanas, período da Primeira Guerra. Acredito que mais de 30 milhões, chegou a 50 milhões, algumas estimativas, de pessoas morreram de gripe espanhola. Tá? Por que eu estou falando da gripe espanhola, pessoal? Porque ela é um parente biológico. Ela é o precursor do H1N1 de hoje. Tá bom? A maioria das pessoas de hoje tiveram parentes, avô, bisavô, tataravô, ou até um grau maior, de pessoas que já entraram em contato com esse vírus. E muitas pessoas que não morreram deixaram descendentes resistentes a esse tipo de vírus. Mas passados 100 anos quase, esse vírus foi mudando ao longo dos anos, das décadas, e várias epidemias, pandemias ocorreram no mundo. Tá? Houve pandemias de influenza antes? Sim. Gripe espanhola, como eu comentei, mortes aproximadamente 50 milhões, não é o número exato, tá? Em 57, 61, 62, 52, tiveram vários períodos que ocorreram modificações em vírus da gripe, que passou a ser denominado H2N2. Matou em torno de 2 milhões de pessoas, veja lá. A gripe espanhola foi uma pandemia catastrófica. 50 milhões, acredito que 6% da humanidade tenha morrido nessa época, de 5 a 6%. Em 68, a gripe de Hong Kong, vírus da gripe tipo A. Acreditam que essa H3N2 e o H2N2 veio de ou criações de porcos ou de aves em gaiolas sujas. Hong Kong é o lugar perfeito para isso também, porque até os anos 90, ano 2000, até hoje em algumas regiões, as pessoas moram e no lugar onde moram, tem galpões onde ficam essas aves com baixa higiene e confinadas nessas gaiolas. Seria um lugar propício para uma passagem de uma gripe aviária para se tornar uma gripe humana, ou vice-versa. Nós temos proteínas semelhantes às aves, por semelhança genética, tá certo? Bom, galera, aqui mostrando mais uma vez as pessoas acometidas com gripe espanhola. Esse nome surgiu porque os jornais da Espanha noticiaram
antes, antes de todos no mundo, essa gripe, essa enfermidade. Como a França estava sob ataque alemão muito forte, austro-húngaro também, a França não teve uma grande noticiação. Existia esse medo, mas achavam que era infecção dos soldados, e ainda não tinha uma notícia muito clara. O nome mesmo seria gripe francesa, que acreditam que os criadores de porcos e aves na França tiveram também, quando foram bombardeados na guerra, esses animais ficaram expostos, com soldados com ferimentos expostos, e aí chuva, vento, as intempéries todas, poderia ter se proliferado com maior facilidade esse vírus, né? O nome não é muito correto, o nome não deveria se chamar espanhol, talvez pela rapidez da notícia na Espanha, né? Mas os primeiros casos não surgem na Espanha, e sim na França, tá certo? Bem interessante essa parte. Bom, influência pandêmica, né? Pandemia de influenza, mortalidade na América e na Europa durante 1918 a 1919. Então, mortes de todos os casos, cada semana, expressos em dados, em taxa anual por 1000, né? Então, houve aqui, ó, entre o final de setembro e meio de dezembro, que começa o inverno, né? Tanto na América quanto na Europa, começa o inverno nessas regiões. E aí aumento dos casos, justo isso que eu falei para vocês, com a grande mortalidade, né? Os dados principais de Nova York, Londres, Paris, Berlim, né? E outros lugares. Então houve um pico aqui, ó, tá? Grande mortalidade. Aqui está falando de mortalidade de casos. Aqui é um gráfico feito na época, inclusive era feito à mão, né? A gente no trabalho que dá. Então os policiais de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, perto do Canadá, no inverno, com os casos, eles usando aqui máscaras, né, para se proteger do H1N1. Na época a gripe espanhola, influenza A. Bom, aqui é um vírus H1N1, tá? Por que chama H1N1? Que existe aqui esse bastãozinho verde, aqui você tem os receptores de membrana. O vírus é um vírus de RNA, ácido ribonucleico, e existe a hemaglutinina. Deixa eu escrever aqui que fica melhor, né? Desse lado. Hemaglutinina. Glutinina. 1, do tipo 1. E a neuraminidase do tipo 1 seria então esses receptores de membrana. Bom, esse vírus adora tecido pulmonar. Então, basicamente, as vias aéreas se contaminando, esse vírus tem uma facilidade muito grande para entrar no epitélio pulmonar, tá bom? É um vírus de RNA que tem altas taxas de mutação. Altas taxas de mutações genéticas, de mudança do material genético, ou seja, mutação quer dizer modificações do material genético, podendo acometer então o ser humano. E de diferentes anos, cada ano deve ter uma vacina específica. Por que, professor? Por que as vacinas mudam todo ano? Então, as vacinas mudam todo ano. Por quê, hein, turma? Porque o material genético ele se modifica ao longo dos meses do ano. Quando muda o ano, cada temporada de inverno, vamos pensar assim, fica mais fácil, esse vírus já teve um acúmulo de mutações genéticas que o corpo humano, normalmente as pessoas não muito resistentes, elas não reconhecem as proteínas desse vírus e podem vir a falecer, a ir a óbito, tá? Insuficiência respiratória, basicamente. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho das proteínas da hemaglutinina, que é a parte H1, tanto do vírus da gripe espanhola, aqui seria então o vírus
da gripe espanhola, tá? E aqui o influenza A, os dois chamam influenza A, tá? De 2009, por exemplo, que causou uma pequena pandemia, não foi tão grande, mas foi bastante preocupante na Ásia e no Canadá, né? Principalmente na Europa. Teve casos no Brasil. Vejam só que essa região aqui, não está perfeito o meu desenho, lógico, essa região aqui sofrem bastante modificações. Não sei se vocês podem perceber aqui. Nessas regiões, percebeu-se que nas regiões em vermelho existe grande dificuldade de modificação. Essa proteína normalmente não muda. Mas nessas regiões aqui assinaladas com X, ocorrem bastante modificações ao longo dos anos, tá? E aí possivelmente a diferença entre o tipo de vírus atual e o vírus da gripe espanhola, certo? Bom, outro dado importante, só voltar aqui, acredito que pessoas que foram vacinadas até 1976, isso é um estudo da revista Science, demonstrou que essas pessoas tinham ainda pequenas partículas ainda do vírus da gripe espanhola. E, portanto, ainda tinham defesas desse H1N1 do início do século. E tinham pequenas diferenças ainda. A partir de 77, houve novos surtos, em Hong Kong, por exemplo, e lá se demonstrou depois, com estudos específicos, moleculares, que as proteínas eram muito diferentes. E aí um novo tipo virótico, mais agressivo, surge a partir de 77. Então, é uma geração, que é a minha, né, inclusive, a partir de 77 até 2007, que foi levantado esse estudo, percebeu-se que as pessoas que iam nascendo nessas épocas não tinham grandes defesas contra vírus anteriores. Isso demonstra uma certa vantagem das pessoas que viveram antes de 76 em relação às pessoas que nasceram depois de 77. Talvez por ter tido essa grande epidemia. Bom, mas isso são estudos ainda não muito confirmados. É só um levantamento rápido para vocês terem uma ideia das diferenças do sistema imunológico ao longo dos anos também. E vale ressaltar também que existem pessoas muito mais resistentes que outras. Por que a vacinação é tão importante? Além dessas medidas como lavar a mão, se proteger de espirro, usar máscaras, etc., né, a higiene pessoal, existe o sistema imunológico ligado também à genética e à interação com o meio ambiente. E existem pessoas que realmente quase não pegam gripe. Tá? Conheço várias pessoas que relatam, olha, Rodrigo, fiquei várias décadas sem ter vírus da gripe. Até mesmo minha tia Mara, né? Um grande abraço para ela. Quase nunca teve gripe. Minha mãe também, nunca vi quase minha mãe gripar, meu pai raramente gripe. Isso também tem uma explicação. Como os nossos bisavós, já falei isso durante o vídeo, na segunda década do século XX houve uma seleção natural mesmo. As pessoas que não tinham resistência, como não havia vacinação para gripe, elas morriam porque não tinham defesa. As pessoas que entraram em contato e não morreram, possivelmente transmitiram geneticamente esse tipo de resistência. O que também não é garantia que novos vírus podem vir e acometer essas pessoas. Então existe alguns mitos a respeito das defesas do corpo. Uma coisa muito legal dessa aula que eu queria mostrar é que o vírus realmente ele é um mutante. Então, por mais que você nunca tenha tido gripe quase, é sempre bom a gente ficar de olho que pode surgir, infelizmente, um vírus muito mais resistente, muito mais agressivo, e ele pode levar pessoas a óbito. Tá bom? Todos os anos, em média, morrem 500 mil pessoas cometidas por vírus. Normalmente pessoas idosas e crianças que têm menor resposta imunológica. Grande abraço para vocês, até as próximas aulas e estudem! E quem estiver vendo esse vídeo para ajudar também a diminuir os casos de H1N1, divulguem esses dados que vocês acabaram de ver. Se vocês já sabiam, também divulguem mais ainda. Tá bom? Um grande abraço!
Até as próximas vídeos.